Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja com cada um dos irmãos, que Deus continue nos protegendo, nos livrando, guardando de todos os males, amém? Amós, capítulo 2 agora, do Profetas Menores, dirigido por Diácono Luiz Fernando. Então vamos dar continuidade aos nossos estudos, amém? Almeida Revista e Corrigida 2009 é a versão utilizada aqui, Amós capítulo 2. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Moabe, por 4, não retirarei o castigo, porque queimou os ossos do rei de Edom, até os reduzir a cal. Versículo 2: por isso porei fogo a Moabe, e ele consumirá os palácios de Queriote, e Moabe morrerá com grande estrondo, com alarido, com som de buzina. Versículo 3: e tirarei o juízo do meio dele, e a todos os seus príncipes com ele matarei, diz o Senhor. Olha, versículo 1, 2 e o 3 que nós lemos aqui. Aqui termina então no versículo 3 as profecias feitas contra os povos vizinhos a Israel, onde Deus promete agir com justiça por tudo que eles fizeram, né? Acredita-se que os moabitas desenterraram os ossos do rei de Edom e proferiram diversos insultos, e aí depois queimaram até virar pó. Isso quando o rei de Edom ainda era aliado de Israel. Versículo 4: assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Judá e por 4 não retirarei o castigo, porque rejeitaram a lei do Senhor e não guardaram os seus estatutos. Antes, se deixaram enganar por suas próprias mentiras, após as quais andaram seus pais. Versículo 5: por isso, porei fogo a Judá, e ele consumirá os palácios de Jerusalém. Então, irmãos, a partir daqui a profecia já não é mais contra o povo de fora, e sim contra o povo de Deus, que será castigado por não seguir os mandamentos do Senhor, que fingia fazer o correto, não é isso? Enganando a si mesmo. Então, a gente viu aí várias profecias com o povo de fora, que estava fazendo mal ao povo de Deus. Agora começa a profecia do povo de Deus mesmo. Então, Deus começa agora a falar com o seu próprio povo, né? Versículo 6. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Israel e por 4 não retirarei o castigo, porque vendem o justo por dinheiro e o necessitado por um par de sapatos. Versículo 7. Suspirando pelo pó da terra sobre a cabeça dos pobres, eles pervertem o caminho dos mansos. E um homem e seu pai entram a mesma moça, para profanarem o meu santo nome. Verso 8. E se deitam junto a qualquer altar sobre roupas empenhadas, e na casa de seus deuses bebem o vinho dos que tinham multado. Então aqui Deus começa a listar todas as transgressões. Você está vendo que ele está fazendo listas do que está acontecendo, do que o povo está fazendo? Então é isso. Ele está começando a listar todas as transgressões de Israel, que eram baseadas então na soberba, na prostituição, na mentira e na idolatria. Os pecados cometidos por Israel são usados pelos outros povos para blasfemar o nome de Deus, e por isso eles seriam cobrados pelo que estavam fazendo. Versículo 9. Não obstante eu ter destruído o amorreu diante deles, a altura do qual era como a altura dos cedros, e cuja força era como a dos carvalhos, mas destruiu o seu fruto por cima e as suas raízes por baixo. Verso 10. Também vos fiz subir da terra do Egito, e 40 anos vos guiei no deserto, para que possuísseis a terra dos amorreus. Versículo 11. E dentre vossos filhos levantei profetas, e dentre os vossos jovens nazireus. Não é assim, filhos de Israel, diz o Senhor. Mas vós, versículo 12 agora, mas vós, aos nazireus, deste vinho a beber, e aos profetas ordenaste, dizendo: não profetizeis. Então, do versículo 9 ao versículo 12 que nós lemos aqui, Deus cita tudo o que foi feito por Israel,
né, o que ele fez a Israel, livrando dos povos fortes, guiando no deserto, levantando profetas para lhe abrirem os olhos e também levantando o Nazireu para santificar o povo. Mas Israel deu um rito assim de perverter tudo, né? Israel perverteu tudo que o Senhor fez por eles e para eles. Versículo 13. Eis que eu vos apertarei no vosso lugar, como se aperta um carro cheio de manolhos. Versículo 14. Assim que de nada valerá a fuga ao ágil, nem o forte corroborará a sua força, nem o valente livrará a sua vida. Versículo 15. E não ficará em pé o que leva o arco, nem o ligeiro de pés se livrará. Nem tampouco o que vai montado a cavalo livrará a sua alma. Verso 16. E o mais animoso entre os valentes fugirá nu naquele dia, disse o Senhor. Então, para terminar aqui, versículo 13, 14, 15 e 16, Deus aqui diz que não importa quão fortes são os soldados do povo de Israel, não tem importância. Não importa quão grande é o poder das suas armas, não tem importância. No dia em que Deus for cobrar eles, eles não se sustentarão de pé. Pronto, né? É isso que Deus está falando. Não interessa o quão forte vocês são, o quão valente vocês são. Quando eu vier até vocês, ninguém vai ficar de pé. Bom, terminado aqui, profetas menores, peço que voltem o áudio, perdão aí as falhas, né? As minhas falhas aqui, me perdoe. Que Deus continue abençoando você que está sendo aí inspirado pelo Espírito Santo para buscar mais conhecimento junto conosco aqui da palavra dele. Até a próxima, profetas menores, se Deus assim permitir, crescendo na graça e no conhecimento. Que Deus abençoe.